Olá, dando continuidade, vivendo e aprendendo com nosso mestre, nosso guru, professor, Srila Prabhupada, onde o meu mestre espiritual Chandramukha Swami escreve sobre a condição transcendental de vida, o Sutra 1, a Pérola 1. E ele, como meu mestre espiritual, ele é mestre espiritual de tantos outros, de tantas outras almas em corpos condicionados, e que estamos na condição humana neste momento, e ele traz essa condição de nos dar condição, através da condição dele própria, dele ser um mestre espiritual, e de ter passado por todos os processos para a evolução da consciência e para chegar ao momento da vida dele que ele hoje é um mestre, um guru, é digamos assim, um monge renunciado, onde ele, com a sua inteligência, ele traz essa possibilidade da gente se interessar em também ter essa inteligência. E por que não, né? E por que não, né? Porque nós precisamos sair dessa ignorância e sair deste enredamento onde nossas mentes estão enredadas com coisas supérfluas, coisas banais, com redes sociais que a não ser que essas redes sociais tragam um conteúdo de pessoas sérias que querem transformar esse mundo em um mundo melhor e também transformar seus trabalhos em uma oferenda a Deus. De outra forma, não há como nós evoluirmos com a mente condicionada o tempo todo nas coisas materiais. Então, eu estou me dedicando nesse momento à leitura deste livro, Vivendo e Aprendendo com Prabhupada, do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. E por que eu estou trazendo para o Easy Espiritualidade? Para que a gente possa adentrar e abrir as nossas mentes, expandir nossas consciências em direção às coisas de Deus, em direção a coisas diferenciadas, em direção a algo que vai te fazer com que você cresça na sua condição espiritual de alma e não se enrede mais na sua condição de eu inferior, achando que você é um corpo. Então esse trabalho está sendo feito com muito amor e devoção a Deus, a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, e também para buscar o discernimento espiritual que cabe a cada um de nós evoluir nessa nossa consciência, porque nós não somos esse corpo. Se você acha que você é um corpo, uma matéria cheia de carne, ossos, músculos, órgãos, onde dentro deste corpo estão acoplados apenas os elementos que fazem transitar por este corpo e faz com que esse corpo ele se movimente. Então você acha que você é esse corpo apenas, você está, infelizmente, dentro da plataforma da ignorância, ou seja, tamas. Tamas é a ignorância dentro da filosofia védica. Então, o discernimento espiritual vai nos trazer ferramentas que vai pouco a pouco, não é milagre também, porque milagre não existe, existem os merecimentos. Então, pouco a pouco, nós vamos nos devotar a Deus e vamos buscar desenvolver esse discernimento espiritual. Mas se você vive com a mente enredada em coisas superficiais, periféricas e que não trazem um fundo de aprofundamento espiritual, você está novamente enredado na plataforma da ignorância. Então, sabemos que estamos enredados em certos tipos de prazeres materiais, prazeres dos sentidos do mundo material. São muito perigosos e só servem para nos condicionar cada vez mais, nos afastando do caminho da devoção a Deus, porque nós somos uma alma e toda alma tem que se devocionar a Deus de forma bem diferenciada do que se pode chamar de um fanatismo. Então, além disso, desses enredamentos, surgem também ansiedade, que é o que está tomando conta do Brasil e do mundo. Insegurança, violência, guerra, fome, conflitos, refugiados, sofrimentos. Nosso próprio sofrimento já é um bom exemplo.
Cobiça, a gente cobiçar aquilo que o outro tem por merecimento, porque a cada um é dado segundo vossas obras. Ira, raiva, violência, a violência também verbal, a violência física. A frustração. Frustração mexe com nossa criança interior, mexe com nossa adolescente rebelde, que muito embora você tenha um corpo que tenha 60, 70 anos, você continua aquela mesma criança frustrada. Então, nesse processo, entra novamente a ferramenta transcendental, do qual eu estou falando agora e tentando explicar através da leitura aqui do livro Vivendo e Aprendendo com Prabhupada. A condição transcendental para você sair deste enredamento material é cantar o mantra Hare Krishna. Novamente você vem falando isso? Sim. Estou falando porque eu venho cantando e porque eu venho incentivando as pessoas ao meu redor a cantarem. E eu vejo as diferenças em várias plataformas materiais quando você realmente entende que quando a gente pode usar o mantra Hare Krishna como essa ferramenta para acabar com a ansiedade, a insegurança, o sofrimento, a cobiça, a ira e a frustração, só você fazendo o teste verás na questão. Então, nesse processo, devemos, por que queremos evitar tudo isso? Queremos evitar tudo isso porque nós estamos infelizes, porque nós estamos doentes da mente, do corpo, do coração, dos sentimentos. E aí vamos cantar o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vocês não sabem como é bom cantar o mantra Hare Krishna. Se todo mundo cantasse o mantra Hare Krishna aqui neste planeta Terra, eu tenho certeza que não haveria doença, pobreza, conflitos, nem guerras. Então, nesse processo, devemos cantar o nome de Krishna, Irada Krishna, que são toda, por exemplo, assim, Pepeu Gomes tem uma música que diz assim: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menino e menina, sou masculino e feminino. Exatamente, porque dentro do cantar dos santos nomes do mantra Hare Krishna existe a palavra Hare, que vem de Hara, e Krishna, que vem de Krishna e Rama. Então, segundo Prabhupada, quando cantamos o mantra Hare Krishna, não podemos separar Krishna e Radha, porque Krishna é a parte masculina de Deus, é a contrapartida masculina, e Radha é a contrapartida feminina. Para nós aqui ocidentais, é mais fácil a gente entender Jesus na parte masculina e Nossa Senhora como a parte feminina. Então é como se fosse quase que a mesma coisa para abrir as nossas mentes ocidentais nesta leitura. Então, assim, quando cantamos o mantra Hare Krishna, devemos saber que se trata de um Yugala mantra, um mantra que se destina a invocar a misericórdia masculina e feminina do casal divino. Krishna Irada Radha Krishna. Sim, Krishna Irada Radha Krishna está aqui, ó. Perdão, aqui, ó. Krishna Irada Krishna. O casal transcendental, masculina, o potente e a potência feminina. Então, que bom saber que Deus tem uma representação masculina e feminina, como Pepeu Gomes canta nessa música. De fato, Radha e Krishna, o casal divino, completa um a outro perfeitamente e compõe o que podemos chamar de verdade absoluta. Então, a parte da potência de Krishna e a parte do potente Krishna, força masculina, e a potência de Radha feminina, os dois juntos, essas duas potências, o potente e a potência, chamado de verdade absoluta. Krishna é a pessoa suprema, o princípio masculino, o supremo e transcendental, enquanto Radha é o princípio feminino da divindade máxima. É muito maravilhoso a gente saber que Deus tem as duas partes, né? Que nós também trazemos dentro de nós as duas partes, né? O que nos define como feminino e masculino é apenas o corpo. Mas a alma, ela não tem sexo. A alma, ela é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança.
Mas quando nós adentramos aqui no mundo material, nós vamos ter um sexo. E hoje em dia o povo troca de sexo aí à torta e à direita, porque não se aceita com este corpo que veio nessa forma humana. E aí gera todas as confusões e esses conflitos de preconceitos e por aí se vai, que o meu objetivo aqui não é falar sobre isso, e sim que devemos meditar que ao cantarmos Hare, estamos chamando Hara. Hara, Radharani, orada, ó compaixão feminina de Deus transcendental, ocupando-me no serviço de seu amado, salve-me desse atoleiro da existência material. Isso sim que a gente tem que se ocupar em dizer, em pedir a Deus, a Krishna, a Radha, as duas partes, o potente e a potência, que nos tire desse enredamento material, que nos tire dessa ignorância espiritual e não ficar preocupado com o que acontece no jardim do seu vizinho. Todas as atividades materiais executadas neste mundo estão sob o controle de Yoga Maya. Yoga Maya é a varinha é aquela varinha que dá uma surrazinha na gente toda hora e todo instante, que fica cutucando e catucando a gente para a gente acordar. Então essa energia ilusória, Yoga Maya, controle de Maya, a energia externa de Krishna, de Deus, que influencia e prende todas as almas condicionadas através dos 3 modos da natureza material. Então vivemos sobre Maya, sobre presas nessas cordinhas e vivendo os 3 modos da natureza material, que é tamas, ignorância, que a maioria da massa popular brasileira e mundial vive na ignorância, rajas na paixão, quando a gente age na paixão de todas as formas, e Sattva, que é o modo da bondade que mais se aproxima do potente Krishna e da potência Radha, do casal divino da verdade absoluta. Esses 3 modos são simplesmente 3 tipos de aprisionamentos, por isso são chamados de gunas, palavras que além de modos significam cordas. Então, sabe aquele fantochezinho que fica sendo manipulado assim? Tem. Pois é, a gente é assim também. Só que a gente se acha, né? A gente se acha. O que é que a gente se acha? Falso ego. Acha que ele é quem faz tudo, que ele é o controlador de tudo, que ele é o dono de tudo, que ele vai viver aqui eternamente. E tudo isso é um delírio da mente, entendeu? Que fala para você que você vai viver aqui eternamente e você não vai. Porque se existe uma certeza que você nasce e que você vai morrer, e que você vai transcender, e que você vai sair desse corpo material, e para onde vamos? Depois que saímos, essa energia, se Deus é uma potência, potente e a potência, e nós somos a potência menor, para onde essa potência menor vai? Aí é onde está o quê da questão? Onde está a interrogação das nossas vidas. Os 3 modos são 3 cordas que nos atam a matéria. E assim como as atividades materiais estão sob o controle de Maya, Yoga da ilusão, o serviço a Deus está sob a jurisdição de Radharani, que é a verdade absoluta feminina, a contraparte de Deus. É esta energia que está bondosamente otorgando a possibilidade de uma alma condicionada, que somos nós, executarmos o serviço devocional para Deus, em consciência de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, eu entrego a Deus em serviço devocional. Pois Radha, essa potência feminina, é quem faz essa comunicação com Deus, trazendo esta alma que está querendo servir a Deus em consciência de Deus, para que Deus possa aceitar o serviço devocional. Porque não é de qualquer forma que nós vamos fazer serviço devocional para Deus mecanicamente, e ainda mais querendo trocar promessas com Deus, neste comércio de promessas. Eu mesma já fiz várias, e elas só duraram o tempo que eu prometi. E depois cai tudo de novo na ilusão e na ignorância, e vamos sofrer novamente para acordar novamente, quem sabe, novamente para Deus, acordar novamente para Deus. Por isso é que todos os praticantes de Bhakti Yoga, quando eles cantam o mantra Hare Krishna, eles estão ali buscando essa fórmula mágica, transcendental. Mágica no sentido, por quê? Porque não é material, é transcendental.
Então você diz, não, isso aí, cantar para quê? Pois é, cantando e dançando, oferecendo os alimentos a Deus, ouvindo sobre Deus, cantando, dançando, no movimento. Deus é movimento. Você acha que Deus é parado, que Deus não faz nada, que Deus é aquele velhinho sentado numa nuvem branca? Não, Deus está muito, muito, muito ocupado e nós também devemos nos ocupar em oferecer serviço devocional a Ele e cantar seus nomes. Ah, mas é um negócio diferente? Sim, porque veio de outra parte do mundo. Assim como Jesus também veio de outra parte do mundo, e no entanto aqui no Ocidente todo mundo aceita Jesus, e Jesus é maravilhoso. Jesus é filho de Deus, é filho de Krishna. Ele veio com a sua missão de falar do amor e nada mais. E aí as almas condicionadas que viviam naquela época pregaram ele na cruz. E aí, se Jesus chegasse hoje, como é que seria? Então, nesse processo, a gente deve se devocionar, procurar trabalhar esse ego, procurar cantar o mantra Hare Krishna, procurar se tornar um devoto de Deus consciente e buscar esse relacionamento com Deus dentro dessa sinceridade, dentro dessa confiança, porque a gente diz que confia em Deus, que a gente tem fé em Deus, mas quando vem uma avalanche grande de coisa, a gente morre de medo porque a gente não confia. A gente só confia nas coisas que vê e as coisas que a gente vê se acabam. E justamente naquilo que a gente não confia e que a gente não tem uma fé adulta e sim uma fé infantil, aí sim nós vamos realmente estarmos à beira do abismo. Por quê? Porque a gente não tem uma relação pura e transcendental com Krishna, com Radha Krishna, a porção feminina e masculina de Deus. Ah, Deus é duas coisas. Não, Deus é um só. Deus tem sua potência, chamada de Krishna, e tem seu potente, o potente, ou seja, a força potente de Deus, chamada de Krishna, e a potência suave, chamada de Radharani, Shrimad Radharani, como está aqui atrás neste quadro. Então, assim, nós devemos cantar o mantra Hare Krishna e buscar essa transcendência, buscar essa fórmula de buscar essa energia material, essa energia espiritual, se transformando pouco a pouco numa energia espiritual. Quanto à energia material, devemos sempre levar em conta que se trata de um reflexo muito distante da energia espiritual, ou nas palavras de Prabhupada, um reflexo pervertido. Por quê? Porque as coisas que tem aqui na Terra é um reflexo pervertido das coisas espirituais do céu. A lei do espírito precede a matéria. Então, tudo que acontece no céu espiritual, na casa de Deus, é tudo perfeito, quase perfeito. Digamos que perfeito, mas as coisas aqui na Terra é um reflexo pervertido das coisas espirituais. E por que isso? Porque a gente deve estar interessado em ter uma relação pura com Deus e se tornar um devoto de Deus, porque senão a gente vai viver com esse reflexo pervertido dessa energia material, nos enganando o tempo todo, essa yoga maya. O problema consiste em contemplarmos a matéria sem reconhecer que por trás desta matéria está Deus, uma fonte transcendental, porque Deus criou tudo. O enredamento na matéria acontece porque não reconhecemos que por detrás do véu de yoga maya, a yoga da ilusão, existe um teste muito grande para que a gente saia dessa ilusão e acorde para a verdadeira vida espiritual. Por isso que ele diz, o enredamento acontece exatamente porque não o reconhecemos por trás do véu de sua maia. Quem? Deus. Mas se conseguirmos ver Deus além dessa energia ilusória, então entenderemos que a energia material nada mais é do que uma expansão de sua potência. Porque Deus é potente, Ele tem a potência para criar o que Ele quiser. Então, tudo que a gente desfruta aqui é potência de Deus na matéria. E é claro que se trata de sua potência externa e inferior. Por quê? Porque as coisas aqui no mundo material não são de níveis superiores, são de níveis inferiores. Mas se o considerarmos como a fonte dela, quem? Deus, Krishna, entenderemos que ela também é no sentido divina. Isso está na Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 14. Então, meus caros amigos aqui do Isa Espiritualidade, vamos buscar cantar os santos nomes de Deus, vamos fazer com que a gente se aproxime de Deus, vamos fazer com que a gente entenda
O que é que Jesus, quando deixou aqui o Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Então vamos cantar os nomes de Deus. Venha a nós o vosso reino. Então venha a nós o vosso reino. Deus só vai mandar as coisas dele, do reino dele, que são eternas, se a gente tiver merecimento. Então venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. A gente aceita a vontade de Deus nas nossas vidas. A gente só fica feliz quando está tudo bom, mas quando a peteca começa a cair, a gente começa a se lamentar e se vitimizar. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra, no mundo material, como nos planos espirituais. E desta forma a gente vai compreendendo melhor as formas de nos ligarmos a Deus através do cantar, através da oração, através da meditação. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, os nossos alimentos, as coisas materiais. Pão nosso cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Cristina, gratidão. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, Deus. Mas a gente perdoa os outros? Não, a gente quer que Deus tenha misericórdia de nós, mas a gente não quer ter misericórdia de nada, nem dos animais, nem dos vegetais, nem dos minerais, nem muito menos do outro que está na nossa frente ou de lado. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação na Yoga Maya, que a Yoga Maya é pura tentação, enredamento e ignorância. Mas livra-nos do mal. Senhor, faz com que meus olhos espirituais se abram para enxergar a tua verdade superior e te conhecer como a verdade absoluta, aquele que é o controlador de todas as coisas materiais, e a gente fica na ilusão achando que somos nós em Yoga Maya. Com gratidão, eu encerro mais um dia de a Pérola 1, a condição transcendental da vida, pelo meu mestre espiritual Chandramukha Swami, e aqui nas minhas humildes palavras. Gratidão.